Mais um episódio do Record Jurídico nessa temporada 2026, direto do estúdio Hub TV, aqui em Teresina, Piauí. Hoje a gente está recebendo uma autoridade no direito trabalhista e a gente vai falar sobre um tema que é bastante atual, que é o trabalho infantil. E como esse trabalho tem sido mascarado nas atuais redes de valoração, como as redes digitais, né? Prazer receber você aqui, Adriano Prazer Borges. recebê-lo. Meu irmão, Seja bem-vindo, para revê-lo. nós é uma gratidão ter você no Record Jurídico. E para começar esse papo legal, eu queria entrar nesse ponto. Vamos lá. Qual é o limite para que seja estabelecido primeiro o vínculo empregatício na internet? O vínculo empregatício na internet, meu amigo, primeiro é uma satisfação muito grande estar aqui, poder contar e comunicar e conversarmos sobre essa temática que muito me agrada e eu acho que ela precisa ser muito estimulada e debatida por não só pela sociedade, mas por toda a academia, os demais profissionais, para que possamos enfrentar essa mudança tão significativa que veio após a pandemia, que aflorou ainda mais esses conceitos. Mas na internet não tem diferença da relação comercial comum. Na internet nós temos os 4 elementos essenciais da relação de emprego. Quais sejam eles? Pessoalidade. Significa dizer que eu não posso me substituir. Eu tenho também um elemento essencial da subordinação, ou seja, eu sou dirigido, eu recebo ordens, eu cumpro determinações por um meu empregador. Eu tenho também o elemento da não eventualidade, ou seja, eu tenho que ter uma certa periodicidade nessa prestação. E eu tenho que ter a remuneração, que é a onerosidade. Então, esses 4 são os elementos essenciais da relação de emprego. Assim, e dito isso, se eu trabalhar num canal de internet ou qualquer empresa de uma forma que eu não posso me substituir, eu recebo meu salário, eu recebo ordens e eu tenho uma frequência de trabalho, ou na internet ou no ambiente físico, eu vou ter uma relação de emprego. Vamos lá para caso primeiro de tutores, né? Eu vou começar pelo caso mais emblemático, é o caso da Larissa Manoela. Pronto. Houve um rompimento público delas a partir de um determinado momento se colocar como própria empresária. Quais são os limites a partir dessa... Inclusive tem uma lei, né? Tem um pressuposto de lei com relação a isso. Comenta um pouco sobre isso, por favor. Na verdade, a Larissa Manoela foi o primeiro caso e o primeiro exemplo que se popularizou dessa discussão. Só que ela não é a primeira, nem vai ser a última jovem que se transforma sua fama em recurso financeiro durante a sua vida. A Larissa Manoela, ela mantinha contratos, patrocínios, tanto de cunho remuneratório, a onerosidade da relação de emprego, como também de cunho de uso de imagem. E esse dinheiro era administrado pelos seus pais. Só que aí eu tenho várias repercussões que, a meu humilde ver, ainda precisam ser muito mais avançadas. No sentido que, qual a repercussão criminal que eu vou ter de um tutor, de um pai, de uma mãe, de um genitor, de um empresário que recebe esse dinheiro, que cuida desse patrimônio e qual o retorno que ele vai fornecer a essa criança, a esse adolescente, ao completar seus 18 anos de idade. E segundo, eu tenho uma repercussão tributável lá na arrecadação do Estado. Os levantamentos extraoficiais, que isso não é oficial, nos apontam que o ano de 2024, um canal, por exemplo, chamado Maria Clara JP, faturava por mês, algo em torno de 100 mil dólares, 600 mil dólares Ô, louco. por mês, 600 só o canal. E aí eles são marcas, eles são bonecos, brinquedos, e aí segue. Estima-se que o faturamento de mais de 6 milhões de dólares. E esse dinheiro está onde? Quem tem acesso a esse dinheiro? Qual a repercussão? Qual o pagamento da carga tributária? Ah, eu tenho uma empresa por trás. Se eu tenho uma empresa por trás, de quem é essa empresa? Quem recebe esses valores? Aí eu tenho uma repercussão civil de como isso se viabiliza na constituição do patrimônio. E por aí segue. Então essa lei da Marisa Manoela vem trazer uma maior punibilidade para aquele que, de alguma forma, se aproveitar, vamos dizer assim, no termo bem simples, desse recurso, dessa imagem, desse dinheiro, desta criança, mas
ainda precisa ser muito mais avançada para que a gente possa, de fato, trazer e representar na prática uma segurança jurídica para essas crianças que hoje, afirmo, estão trabalhando na internet. A gente falou sobre canal de internet, agora eu vou falar sobre entretenimento, né? Vamos ampliar um pouquinho mais. Vamos. O caso de músicos, né? Sim. Tem músicos mirins, aí eu vou falar sobre MC Melody, Sim. o próprio... Eu tô tentando me lembrar o nome dele. Quero chamar de Kekel, mas não é Kekel. Kekel já era velho, né? Mas aquele jovem que é lourinho lá de São Paulo, do funk. Então, mas eu falo assim, são casos que são comuns. Sim. Por onde é que a gente começa a caracterizar o que é trabalho infantil ou não na música? A partir do momento que foi remunerado, ou como é isso aí? Eu volto aos 4 elementos essenciais que a gente tratou. Então, mesmo na música, MC Melody, assim, nas aulas de direito do trabalho, eu sempre brinco. Eu acho que meus alunos devem achar que eu odeio funk. Não gosto muito, mas não é a questão de não gostar, é uma questão de realidade. Nós estamos falando de uma criança, hoje já, me parece que já adulta, mas que ela vende a exposição de cunho sexual, porque ela canta e dança de forma sexualizada, ela recebe para isso, ela faz o show que lhe é mandado, ou seja, ela recebe ordens, ou do seu pai, ou sua mãe, ou do seu empresário, que de fato eu não tenho propriedade para informar quem é que conduz a carreira dela, mas eu tenho ela cumprindo ordens, eu tenho ela recebendo por isso. Ela não pode dizer hoje eu não vou pro show. Ela é pessoal, a relação de pessoalidade, e ela tem a habitualidade dos shows. Periodicamente ela tem esses shows, então eu consigo entender uma relação. Ah, Adriano, mas aí nós estamos falando de um artista que de fato ele é o seu próprio empregador. Tudo bem, mas até que ponto ela pode estar naquele ambiente que não é adequado para a criança? Então ela precisa que alguém autorize, precisa que alguém permita que ela esteja naquele ambiente que em regra não é adequado para a realidade dela. Então eu tenho, nesse celeuma, eu posso ter uma relação empregatícia, ou eu posso ter, de fato, aí uma pseudo-empregabilidade, onde se camufla o direito tentando burlar leis. Vamos entrar agora na sua seara. Vamos dizer que um certo pai ou mãe, ele vai pegar uma assessoria agora de compliance com o doutor Adriano. Quais são as medidas preventivas que eles devem tomar antes de iniciar uma carreira? Pronto, isso é muito importante. Primeiro porque eu não posso privar essa realidade existente de hoje. Eu não posso dizer que a minha filha de 8 anos ela vai ser privada da internet, porque esta é uma realidade, e que bom que ela é uma realidade que existe. Eu não tenho nada contra a internet, eu acho. Inclusive, ela é necessária nos dias de hoje. Então, se eu tenho o meu filho que consegue potencializar, eu tenho que tomar alguns cuidados. Primeiro, qual é a comprovação que eu tenho que o recurso administrado por essa criança vai ser preservado em prol desta criança. Segundo, até que ponto eu vou ter nesta empregabilidade dela uma obrigatoriedade que eu rompa a barreira compatível com a sua idade. Então eu estou forçando a gravação de textos, eu estou forçando a gravação de conteúdo. Se produz conteúdo hoje com ampla qualidade, ou seja, tem profissionalismo, então grava, se regrava, se repete, melhora qualidade. A gente está aqui num ambiente aqui muito adequado, com um microfone de qualidade, então até que ponto está sendo exigido isso? Sim. Então eu tenho aí uma preocupação, primeiro, em preservar a infância e a adolescência. Eu não posso em nenhum momento privar ela de ser criança. Eu tenho que preservar este patrimônio, eu tenho que garantir que essa riqueza, esse produto deste trabalho esteja disponível para que essa criança com a maioridade civil, e aí, maior de 16 anos, eu sempre reforço para os clientes. Seu filho produz de alguma forma qualquer valor, aos 16 anos, faça a emancipação civil. Faça com que ele possa administrar a partir dos 16, porque o dinheiro é dele. O dinheiro é dele. Então, a partir dos 16. Antes disso, preserve-se para que você tenha condições de comprovar que aqueles valores que foram disponibilizados, eles estão ou gastos em benefício daquele que gerou, a criança ou adolescente, ou preservados para que no momento adequado ele possa se valer
dessa riqueza que ele gerou. Riqueza que eu falo não no sentido de milhões de dólares, mas qualquer valor que foi a criança que gerou tem que ser usado em benefício dela. Não virar esta criança, esse adolescente, arrimo de família. Aquela pessoa que provém, que sustenta a família. E aí o pai, ou a mãe, ou o tutor, o curador, deixar de trabalhar em função de viver custeado por essa criança. Eu falei sobre produção de conteúdo e nesse conteúdo a gente falou sobre internet e entretenimento. Agora eu queria partir para esse princípio agora da IA. Opa. O uso de imagem de crianças. Como é que você vê esse caso aqui? Tem alguma jurisprudência para isso? Vamos lá para isso aqui. O uso de imagens produzida por IA, ela traz umbilicalmente problema. A meu humilde ver, nós estamos diante de um cenário onde eu posso estar atraindo a ideia de sexualização de uma criança. Ah, mas é um IA. Mas eu imponho na sociedade, de alguma forma, esse conceito. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, hoje, nos sites para maiores de 18 anos, o termo novinha é a palavra mais pesquisada do Brasil. Então, a partir do momento que eu já tenho uma cultura de sexualizar as crianças, e eu não estou utilizando criança, mas eu estou sexualizando a ideia de crianças estarem envolvidas em ambientes sexuais ou ambientes de laboro que não são adequados à sua realidade, à sua formação psicossocial. Então, isso pode nos reportar a problemas graves, que eu posso não ofender diretamente a uma criança, mas eu tenho um problema aí que ofende a sociedade. Bacana. Vamos agora para mais um ponto. Lá no seu escritório, vamos mudar um pouquinho, vamos agora diversificar. Quais são os temas trabalhistas mais abordados hoje, saindo desse tema aqui sobre trabalho infantil? Quais são os principais gargalos que você está enfrentando hoje lá no escritório? É incrível que nos dias de hoje, 80% dos processos, eles se limitam a reconhecimento de vínculo, ou seja, a pessoa que não tem a carteira assinada, e aí por vários fatores. O empregado que muitas vezes não quer, o empregador que muitas vezes não quer. O empregado não quer muitas vezes pela fragilidade da relação de emprego. A relação de emprego, ela hoje, a pessoa ao ser demitida, ela tem uma multa, vai receber seguro-desemprego. Você sabia que quem paga o seguro-desemprego é o governo? Então, para o empregador, a despesa máxima que ele tem, além de 13º, férias, que já é direito do trabalhador, é a multa de 40% do depósito da FGTS. Então, é um valor muito baixo para uma dispensa. Então, é muito volátil a relação de trabalho hoje. Então, o empregado não se sente seguro, muitas vezes, deixar de receber o seu benefício social, deixar de receber o seu Bolsa Família, o seu Bolsa Escola, seja lá qual o nome da vez, que os nomes ficam alterando. E mais, nós temos hoje um índice de pessoas que recebem benefício assistencial, dada a quantidade de crianças com autismo, dada a quantidade de crianças com questões de patologias que implicam a família a necessidade de cuidado, que faz com que a família, além de cuidar, tenha receio de perder o benefício. Então eu tenho esse ponto que leva as pessoas a não quererem a assinatura de carteira. E um segundo ponto, o próprio empregador muitas vezes insiste em não assinar a carteira no intuito de economizar a folha. Afinal de contas, a nossa folha, os encargos sobre a folha de pagamento do Brasil são muito caros para o empregador. Então eu tenho de um lado alguém que é extremamente vulnerável, que tem o receio da relação de perder uma renda acertada que já existe, ou pelo menos uma renda certa, e eu tenho de outro lado o empregador que nem sempre o empregador é um grande empresário, um mega empresário. Muitas vezes eu tenho um empregador, um pequeno empresário, que precisa daquele colaborador para manter o seu negócio funcionando. Mas não estamos falando de pessoas abastadas. Certa vez eu atendi uma senhora que disse, olha, eu estou com uma ex-funcionária, que trabalhou na minha lojinha da cidade pequena, eu sou professora, mantenho uma loja, e eu só posso pagar a ela o valor de meio salário mínimo. Eu disse, olha, pois ela trabalha meio período. Não, mas se a loja não abrir, não vende. Eu digo, aí é um problema, porque eu tenho a mulher vulnerável, trabalhadora,
Porque para a mulher trabalhar, eu tenho uma série de outros problemas. Eu tenho criança, eu tenho família. Ah, Adriano, você está dizendo que a mulher é responsável por criança, por família? Também. Assim como o homem. Mas, infelizmente, na nossa realidade hoje, a mulher ainda é o carro-chefe do cuidado dos filhos, do cuidado com a casa. A mulher ainda hoje é ela que absorve para si esse terceiro turno. Então a mulher tem que trabalhar, precisa complementar a renda, mas ela não pode perder o benefício que ela já tem. E do outro lado, o empregador muitas vezes é vulnerável. Ele não consegue sequer custear. Então eu tenho um problema social que representa, junto com as horas extras, 80% das ações que hoje a gente tramita na Justiça do Trabalho. Qual é a sugestão que o senhor dá para quem precisa, mas não pode assinar carteira? Como fazer um contrato, um vínculo de trabalho seguro? Eu costumo dizer que não existe. Se eu trabalho com os 4 elementos, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, eu sou empregado. Tem um princípio no direito do trabalho que é o princípio da primazia da realidade. Ou seja, eu tenho hoje, por exemplo, a pejotização, que é um instituto onde eu peço que a pessoa tire uma nota fiscal mediante o CNPJ e gere ali uma nota fiscal e eu pago a nota fiscal. Eu pago ela mediante contrato de PJ para PJ. Só que a Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, analisa o caso em concreto. Este caso se adequa à realidade de pejotização? É possível? Ou essa é uma pseudo-pejotização que estou camuflando a relação de emprego? Então, nesse caso, eu tenho que olhar para o caso em concreto e saber que a grande parte das pejotizações, elas são negativas para o trabalhador. Então o senhor recomenda que agora, para um empresário que está nos assistindo, que passe todo mundo para a carteira, né? Que é uma segurança para a própria empresa. Eu entendo que ele precisa analisar o caso dele em concreto. No geral, é comum a assinatura de carteira e é o mais adequado. Financeiramente sai mais barato. Porque o trabalhador que não assine minha carteira, eu não quero minha carteira assinada, ao final do vínculo ele quer todos os seus direitos. E se ele reclamar na Justiça do Trabalho, e hoje nós temos inúmeras provas. Hoje eu tenho um WhatsApp. Certa vez eu fiz uma defesa para uma empresa que disse, olha, o contrato de experiência, ela não tem como comprovar que ela trabalhou comigo. E ao analisar a cópia do processo, tinha fotos do Instagram da loja, onde a pessoa, no período declarado de experiência que não estava na carteira, estava no Instagram fardada. Então, prova incontrovérsia. Então, eu entendo que no custo da minha operação, no custo da minha empresa, eu tenho que incluir esses custos de regularização. Lógico, eu posso hoje terceirizar. Eu posso contratar mão de obra, direta ou indireta, ou atividade fim e atividade meia. Eu posso terceirizar, sem nenhum problema. A lei me permite isso. Só que aí eu tenho que analisar os custos. Se é melhor eu terceirizar ou se é melhor fazer a contratação direta. Por quê? Para que eu não tenha esse vínculo reconhecido, eu preciso aí fugir dos elementos essenciais. Então ontem um cliente me ligou e disse, Adriano, eu tenho um clube de natação. E como é que eu faço para contratar as pessoas por PJ? Eu digo, você contrate elas sem pessoalidade. Ela tira a nota e ela é responsável pelo serviço, mas ela pode ir e ela pode se substituir. Se ela vai e ela pode se substituir, falta pessoalidade, não existe o elemento de relação de emprego. Então eu estou contratando uma empresa que está prestando um serviço para uma empresa. Então a empresa contratada executa o próprio dono ou um preposto, alguém que ele indicou. Então aí eu consigo me blindar. E aí só no caso concreto a gente pode buscar soluções para viabilizar formas. Isso é bacana. Bacana demais, bacana demais. Uma última dúvida que eu tenho aqui. Contrato de estágio, quando aplicar? Contrato de estágio, primeiro, tem que ter uma relação de ensino. O estagiário, ele tem obrigatoriamente que estar estudando. Então não existe estágio. Professor, Adriano, doutor, mas eu vi dizer que depois que termina ainda tem um prazo. Verdade. A lei de estágio permite, mesmo depois da formação, se exerça o estágio por 2 anos. Por até 2 anos. Mas, para que o contrato de estágio exista, ele tem que ter essa vinculação de ensino,
mesmo que concluído, mas com prazo de prorrogação, eu tenho que ter um convênio entre a instituição de ensino e o local do estágio, e eu tenho que ter também um seguro. Além de outras regras, como a forma como tem alguma remuneração, mas o seguro, termo de estágio e essa vinculação com a questão educacional, porque eu sou profissional do direito, então no meu escritório eu não posso ter um estagiário da área da saúde. Hoje, com as tecnologias, eu posso ter um estagiário da área do TI, por exemplo. Se eu tiver um profissional no meu escritório que movimente, que trabalhe, que cuide de site, eu posso ter um profissional e ele pode ter um estagiário, sem nenhum problema. Mas, se no meu escritório eu não tenho, eu só vendo o serviço jurídico, como é que eu vou ter uma pessoa que é estagiário da área de informática se eu não tenho um supervisor de estágio, alguém que possa ali colaborar com a sua formação? Então, preenchidos os requisitos, o estágio é válido. Eu acho que ele deveria ser muito mais fomentado, o contrato de estágio, até mais do que o contrato de trabalho do aprendiz. Eu acho que o contrato de estágio é muito mais válido, porque no contrato de aprendiz eu tenho algumas regras, me permite uma quantidade mínima de pessoas contratadas, uma redução do depósito de FGTS, mas eu não tenho essa formação criteriosa, o direcionamento a uma formação específica. Então nós poderíamos trabalhar muito mais com o programa de estágio. Eu tenho um cliente que até tenta há algum tempo fazer com o poder público um convênio para que os alunos técnicos de administração, técnico de contabilidade, possam estagiar na empresa dele. E de lá também terem uma oportunidade, aqueles que destacaram, de já serem contratados. Só que essa relação ainda não conseguiu ser consolidada, porque eu dependo da formalização de um termo de colaboração, que é um termo de convênio, entre o local que a pessoa estuda e o local que ela irá prestar o estágio. Vamos lá. Eu queria agora, para finalizar esse episódio, que você me dissesse o que eu esqueci de te perguntar. Fica à vontade. Olha, sobre relação, sobre trabalho, primeiro nós temos um ponto importante de toda da nossa trajetória de qualquer profissão. Primeiro é a preocupação com a formação profissional. Como é que eu me comporto como profissional? Porque muitas vezes é cômodo eu dizer que a oportunidade não existe, que o emprego não tem, mas será como eu me comporto na minha trajetória? Como eu fui na condição de estudante, na condição de acadêmico? Eu tiro por mim. Eu recebi as minhas primeiras oportunidades dos meus professores. Amizades que eu construí lá durante a graduação e que eu trouxe para a minha vida. Meus amigos de cunho pessoal hoje foram meus professores. Você conhece alguns deles, foram Sim. meus professores. Então, assim, nós vamos construindo a nossa imagem, que aí eu repito a brincadeira da internet. Uhum. A internet hoje ela pode potencializar o profissional, como ela pode destruir o profissional. Então, eu tenho que, primeiro, cuidar de quem eu sou, ter um conhecimento, fomentar boas amizades, buscar constantemente o aprimoramento, buscar constantemente a atualização, mas sem esquecer que aqui nós somos pessoas. Existem seres humanos. E que cada dia eu construo uma relação e ela precisa ser sólida para que assim eu possa galgar espaço no mercado de trabalho e certamente o mercado se abre para aqueles que têm competência, mas que também são pessoas cada vez mais humanizadas. Bem, pessoal, esse foi o Dr. Adriano Borges. E Adriano, para quem quer ver mais sobre esses temas, conhecer um pouco mais sobre o seu dia a dia, qual é a rede social que ele pode acessar? Pronto, a rede social que nós mais utilizamos hoje é a minha rede social com o meu nome completo, Adriano Silva Borges, no Instagram. Perfeito. Lá constantemente nós estamos colocando atualizações do mundo jurídico, constantemente nós estamos colocando curiosidades, não só do direito, mas da política, da modernidade e também socializando e colocando algumas discussões que eu acho que a sociedade precisa enfrentar. Além disso, lançando alguns livros, dentre eles, alguns que nós já lançamos. Vamos lá, comenta um pouquinho dos livros que você já lançou. Pronto, nós temos um livro sobre execução trabalhista, eu discuto o uso das ferramentas tecnológicas na busca pelas execuções trabalhistas, porque muitas vezes o trabalhador, ele recebe
a concessão da decisão judicial favorável, mas ele tem a dificuldade de receber o valor da sua concessão, haja vista, a dificuldade de localizar bem do devedor. Então a gente tem um livro sobre execução que está, inclusive, sendo trabalhado agora para relançar, dada as novas tecnologias. Nós temos livros sobre assédio moral no ambiente de trabalho, que estão disponíveis, que é um tema hoje que precisa ser abordado. O assédio, a forma hoje como se aborda o celular. Muitas vezes o grupo de trabalho, o grupo de WhatsApp, ele extrapola o ambiente de trabalho, até que ponto seria uma extensão do trabalho. Nós temos agora o lançamento ainda para esse ano de um livro para acadêmicos de direito, de administração e de contábeis, que ele vai simplificar o direito do trabalho. Então, ele é um livro proposto para uma introdução ao estudo trabalhista, para que a partir disso eu possa ter uma boa noção dos direitos e conhecer as principais regras trabalhistas do Brasil. Adriano, agradecer a tua participação nesse episódio de hoje. Obrigado por ter vindo. Direto de Picos, viu, pessoal? Para você que ficou até aí, te convidar para compartilhar, curtir, comentar esse episódio e também maratonar todas as séries e episódios que a gente tem por aí no nosso canal, tá bom? E acompanhe o Movimento Código 2026 que a gente vai estar lançando aqui no Piauí, e também você do Maranhão, a gente vai estar fazendo a premiação, os 100 escritórios mais citados do estado do Maranhão, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.